Quem é o falso profeta do Apocalipse? Hein? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Apocalipse 17 fala sobre isso, se vocês quiserem abrir a Bíblia, né? Mas eu já quero que vocês aqui, de antemão, já tenham esse índice, na verdade, né? Quando o Apocalipse 17 fala de mulher, está falando de igreja. Quando falar prostituta, está falando de quê? Igreja má. Lógico, né? É o contrário de mulher. Ou seja, o contrário da igreja é uma igreja má. E quando se falam águas, quando se falam em ventos, essas coisas, falam em multidões, em povos e pessoas. Tá bom? Então, por favor, gravem isso. Tá? Gravem isso. Apocalipse 17:4 diz: e a mulher, ou seja, a igreja, ok? Estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. Então, o que a gente entende aqui? Existe uma igreja, ela está vestida de púrpura e de escarlata, ela é rica, ela tem ouro, ela tem pedras preciosas, ela tem pérolas, ok? Mas tinha na sua mão o quê? Cálice. E dentro desse cálice, abominações, fornicações. E aí? Olha só essa igreja. Essa igreja, vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa foto? Olha só. Exatamente o que o Apocalipse diz. Né? Ouro. Olha aqui. Pedras preciosas. Escarlate. Escarlate quer dizer vermelho. É um tom de vermelho. Essa igreja, então, essa igreja existe. Vamos lá. Apocalipse 17:6 diz: e vi que a mulher, ou seja, a igreja, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, quando se fala embriagada é o quê? Estava cheia, muito sangue. E vendo-a eu, maravilhei-me com a grande admiração. Quer dizer, aqui, que era muito bonita, era formosa a igreja e tudo mais. Então vamos lá, olha aqui. O que é isso aqui, hein? Quem estudou história deve saber o que é isso aqui. Isso aqui, na verdade, são pessoas, aqui, ó, matando cristãos. Né? É o que a gente viu aqui, ó. É o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. É isso aqui. Olha só. Olha só. Eita fé. O que aconteceu aqui, hein? É na mesma época. É na mesma época. Será que vocês já estão sabendo que igreja é essa? Hein? Mediante essas fotos? Vamos lá. Continuando. Apocalipse 17:7 diz: e o anjo me disse. Quer dizer, a gente viu que lá no 6 ele até se admirou, né? Aí o anjo vai e fala: por que te admiras? Eu te direi o ministério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Preste atenção, gente. Preste atenção. O anjo até deu um corte no cara. Pô, mano, por que você está se admirando aí? Eu vou falar para você o que tem essa igreja. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, vamos lá, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, os não salvos, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Quer dizer, aqueles que não são os escolhidos vão se admirar com essa besta que vai se reerguer. 9. Aqui o sentido, que tem a sabedoria. Preste atenção, gente.
As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Versículo 9, traduzindo. As 7 cabeças são 7 montanhas, 7 montes, aonde a mulher se localiza, está acentuada. Isso está em Apocalipse 17, 9. Então vamos lá? Olha aí, os 7 montes. Existe um lugar na Terra que tem 7 montes, 7 montanhas. Está aí, ó. Paladino, Célio, Esquilio. Está aí, ó. Os 7 montes. E não sou eu que vou dizer, mas a própria Wikipédia vai dizer. Sabe quais são as 7 colinas? Lá em Roma. Olha aqui. As 7 colinas são situadas na Bíblia, no livro do Apocalipse, como os 7 montes em que a besta está assentada. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo é aqui, ó. Isso aqui está no Google, gente. Isso aqui é bíblico e está no Google. Então, o que a gente entende? Resumo. Igreja, vestida de púrpura escarlate adornada de ouro. 2. Igreja que está embriagada, ou seja, tinha muito sangue dos inocentes. E 3. As 7 cabeças são 7 montes. Qual igreja é essa? Hein? Qual a igreja que se encaixa? É essa aí. Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Tá claro. Vamos voltar aqui. Isso aqui, pessoal, quando a Bíblia fala aqui, ó, sangue dos santos e do sangue, isso aqui é uma aquisição papal. Estudem sobre a aquisição papal. É isso aqui, é o Vaticano matando os cristãos. Então, o que a Bíblia fala? E nós traduzindo, Igreja Católica Apostólica Romana. E está aí. A novela Apocalipse, mostra isso. E você percebe que a novela mostrou muito bem. Olha aqui, ó. Olha. Púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas. Percebe as cores? As mesmas cores que o Apocalipse fala, a novela também mostrou. Agora eu gostaria que você parasse aqui. Agora nós vimos da onde que vai vir. Ok? O falso profeta. Entendem que, assim como Deus é em Santíssima Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, o diabo quer imitar Deus. O diabo sempre quis imitar Deus, sempre quis ser Deus. E ele também tem a trindade dele, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. Eles também têm a trindade. E uma das trindades, uma das pessoas, nós estamos vendo agora, que é o falso profeta. Ok? Mas vamos parar aqui. Eu gostaria, agora, entender mais com vocês. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui. Tá? Alguém sabe aí a história de Nimrod, Semiramis e Tammuz? Vocês sabem essa história? Eu acredito que vocês sabem dessa história. Né? Então vamos dar uma recapitulada aqui e vocês vão perceber aonde eu quero chegar. E vai se encaixar direitinho. Começa lá na história de Noé. Noé estava embriagado e nu. Um de seus filhos, Cã, ou Cão, né? Depende da tradução, o viu e começou a rir de seu pai. E foi correndo fazer fofoca, né? Contar os seus outros 2 irmãos, que era Sem e Jafé. Estes, ao contrário, foram de costas, ou seja, teve até uma reverência, né, com o pai, teve uma reverência com Noé. Eles foram de costas e cobriram a nudez do pai. Noé, quando soube do acontecido, ele amaldiçoou o seu filho Cã, para que estes seus... Preste atenção, olha só. Para que estes seus descendentes servissem a seus outros 2 filhos. E toda essa geração após ele se tornou maldita. E olha só isso aqui. Preste atenção. Noé teve os 3 filhos. Todos de azul é a descendência de Sem. Todos de amarelo é a ascendência de Cã.
e tem a descendência de Jafé, que é de verde. Percebe a descendência amarela? Olha aqui, só gente que foi inimigo de Israel. Se você ver aqui, olha aqui embaixo aqui, ó, Babilônia, os filisteus, Egito, amorreus. Então, quer dizer, todos os descendentes de Cã foram os inimigos do próprio Deus de Israel. Onde está o Deus de Israel? Está aqui, ó. Se você vê o 100, ó, aqui, ó, 100, vai descendo aqui, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Percebe? Aqui é total descendência de Noé. Então veremos que Cã, ele está com uma descendência amaldiçoada. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Vamos lá. Cã teve 4 filhos. Um deles se chamou Cush, onde se casou com uma mulher chamada Semíramis. E com ela tinha um filho chamado Nimrod. Isso aqui está em Gênesis 10:8. Tá? O nome de Nimrod, olha aqui o nome de Nimrod, significa os que se rebelaram. Revolta. Ele foi a exata personificação da desobediência. Fazia tudo ao contrário da vontade de Deus. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. O que ele fez? Ele juntou pessoas em Babel, contradizendo a vontade de Deus de frutificar e multiplicar e encher a terra. Eles obrigavam a adorá-lo como Deus Sol. Ele se auto-intitulava o Deus Sol. Quem? Nimrod. Ok? Vamos lá. A Torre de Babel aí, né? Não sendo bastante, a tentativa de construir uma torre que chegasse ao céu, Nimrod desobedecesse às leis de Deus mais uma vez. Olha o que ele fez, gente. Ele mata seu pai e toma sua própria mãe, Semíramis, como esposa. Semíramis, agora que se casou com o Deus Sol, ela começa também a se intitular Deusa Lua. Quando vê que Nimrod não tem limite na sua desobediência, Sem, filho de Noé e tio-avô de Nimrod, matam como esperança de acabar com tudo aquilo. Mas como um Deus pode morrer? Ele não se auto-intitulava Deus? Então como Deus morre? O povo começou a questionar. E Semíramis, para evitar confusões, diz que ele não morreu. Olha só o que essa mulher falou. Apenas voltou para o seu lugar de origem. Afinal, se tivesse morrido mesmo, o sol não continuaria brilhando. Olha só que louca. Ela é doida. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que está grávida. Mas isso não é possível. Afinal, o seu filho, que posteriormente se tornou marido, estava morto. Na verdade, o que ela fez? Se prostituía. Semíramis, na verdade, era a deusa, depois, né, se tornou a deusa das sacerdotisas. Ela mente novamente. Desta vez, para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, entre aspas, o espírito de Deus, que ela se intitulava, a engravidou. Semíramis chama seu filho de Thanos. E para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. Daí surge a primeira ideia reencarnacionista. Olha só que doideira. Thanos nasceu aonde, pessoal? 25 de dezembro. 25 de dezembro. É o Natal. É hoje considerado o Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das sociedades secretas. Maçonaria, na verdade. Um certo dia, quando estava no bosque, Thanos morre acidentalmente. Na verdade, ele morre aqui porque ele estava caçando e um animal matou ele. E seu corpo é encontrado em cima de um tronco. Mais uma vez. Como um Deus morre? Concorda comigo? Porque essa foi o discurso que Semíramis deu. Que ele era até uma reencarnação de Nimrod. E como um Deus morre? Vai Semíramis de novo. Diz que ele voltou para o seu lugar de origem. Ou seja, voltou para o céu. Voltou para o sol.
esta se tornou a trindade profana. Agora, preste atenção aqui, ó. Isso aqui você tem que prestar atenção. Nós contamos a história. Então, Nimrod é o pai, Samiramis a mãe e Tammuz o filho. Ok? Após a destruição de Babel, o povo de Nimrod começou a migrar pelo mundo, conquistando outros povos e ensinando-lhes suas crenças pagãs. Quer dizer, tudo que a gente falou ali, essa história que a gente contou, eles foram para o mundo e falando essas histórias. Eles pararam no Egito e a trindade se disfarça juntamente. Então, Osíris significa o Nimrod. Ísis é Samiramis e Horus vira Tammuz. Que é justamente isso aí. Então, no Egito, eles se transformaram. Com a fuga do povo liderada por Moisés, o Egito não é mais o mesmo. Com a perda de quase todo o seu exército nas águas do Mar Vermelho, o faraó perde a força militar. A abertura do Mar Vermelho consolida que o Deus dos hebreus é poderoso. Com isso, o Egito perde o quê, pessoal? A força religiosa. Com esses acontecimentos, com o decorrer do tempo, surge uma nova potência mundial. A Babilônia de Nabucodonosor. O mesmo que teve um sonho interpretado pelo sábio Daniel. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui também. Lembra que Nabucodonosor teve um sonho da estátua? E ele quis que algum sábio falasse, interpretasse, e ninguém soube. Daniel interpretou. E Daniel interpretou que a cabeça era de ouro, o tronco e os braços de prata, né? Aqui temos de bronze a cintura, digamos, as pernas era de ferro e os pés de ferro e barro. Na verdade, Nabucodonosor teve esse sonho e Daniel posteriormente teve as visões, que são essas visões aqui. A visão, ele estava no lugar e emergia 4 bestas. Um leão, um urso, um leopardo e aqui tinha um monstro, digamos assim, muito forte, muito assustador. Essas 4 bestas da visão de Daniel, mais o sonho de Nabucodonosor é a mesma coisa. Ele entende que a cabeça, o tronco, a parte da cintura e os pés são 4 impérios que iam reinar na Terra. A Babilônia seria a cabeça de ouro. Aqui, ó. Um símbolo popular da Babilônia representa o Império Mundial Babilônico. As asas da águia, ou seja, as asas da águia aqui, porque na visão de Daniel era leão que tinha asa de águia. Então as asas da águia descrevem as velozes conquistas de Nabucodonosor. Depois da Babilônia veio o Medo-Persa. A Medo-Pérsia, sabe de onde que veio isso aqui? Foi quando o neto de Nabucodonosor, isso na novela mostra, que ele pegou os utensílios do templo e ele fez festa. Ele bebeu no cálice, ele acendeu as tochas do candelabro. Vocês lembram disso? Que Deus até se revoltou e no fogo do candelabro escreveu na parede. Aí mandaram chamar Daniel. E quando Daniel foi chamado para interpretar, Daniel falou exatamente isso. Você vai perder o seu reinado e você vai perder o seu reinado para os medos e persas. A revelação decreta o fim do reino babilônio. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Mais uma vez, a profecia de Daniel se mostra verdadeira.
o exército do rei persa Ciro invade o palácio e mata o soberano da Babilônia. Então tá aqui, Medos e Persas. E depois vem a Grécia. Exatamente, a Grécia, que nós temos Sócrates, Aristóteles, Platão, né, dos filósofos. Nós temos aqui Atenas, né? Depois da Grécia vem o Império Romano, que é justamente o período de Jesus. Esse Império Romano foi o período onde Jesus ele reinou. E posteriormente vem a Europa. Se você entender aqui, olha só, o Império Romano ele foi dividido em 10 pequenos reinos europeus. Ou seja, são 10 países divididos, que é justamente os 10 chifres e os 10 dedos. Entende? E olha aqui, ó, os chifres divididos mais próximos é a afirmação de que não se uniram à mistura do ferro e de barro. Quer dizer, o ferro e o barro não se misturou. O que isso representa? A impossibilidade de uma Europa se unir. Até então. Tá? Hoje, Rick, nós estamos vivendo aonde? Aqui, nos pés já. Já estamos nos pés. E se você vê, quando Nabucodonosor teve o sonho, depois vem um meteoro e quebra a base da estátua. Depois essa pedra vira uma grande montanha. Não é isso? Depois lê lá, em Daniel. Exatamente o quê? Esse asteroide, digamos assim, esse meteoro que veio, é justamente o império de Deus, que quebra tudo isso aqui. Quebra todos os impérios que já tiveram e reina na Terra. A mesma coisa aqui nos sonhos de Daniel. O que acontece? Depois que ele viu as 4 bestas, ele viu o trono branco. Ele viu Deus assentado no trono branco. E aí ele destrói as 4 bestas. Então percebe, são 2 sonhos diferentes. Na verdade, é o sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel. São 2 coisas diferentes, mas que falam a mesma coisa. Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, Império Romano e a Europa. Agora vamos lá? Todo o sistema religioso pagão da Babilônia teve ramificações. Ou seja, quando a Babilônia acabou, eles teve ramificações, tendo relação estreita com os outros deuses. Sendo Tammuz associado a Baal, e seu pai Nimrod seria Dagon, que é o deus peixe. Nós vimos isso aqui na Bíblia, né? Também chamado de guardião da fonte. Após a destruição da Babilônia, que é justamente o que, pessoal? A cabeça de ouro, a história dessa trindade acompanha a visão de Daniel e vai para a próxima potência mundial, que é a Pérsia, que é o peito e os braços de prata, que era representado da mesma forma no Egito. Cai a Pérsia e começa a surgir um novo império através de Alexandre, que é Alexandre o Grande, né? Com isso, a Grécia, que é o ventre e as costas de nobre, de cobre, no caso de bronze, começa a crescer e a trindade se disfarça novamente. Olha aqui. Nimrod se torna Zeus, Semíramis, Afrodite e Tammuz, Eros. Olha aí. É justamente Hércules. Quem lembra do desenho do Hércules? É isso aqui. Depois da Grécia, como nós vimos, surge o Império Romano, que é as pernas de ferro. E eles, mais uma vez, se disfarçam em Saturno, Vênus e o Cupido. E o Cupido vai tocar na flecha e vai pegar justamente o seu amor, né? É isso aí. Não tem como errar. É sempre a figura do pai, a mãe e o filho. A mesma história de incesto, ou seja, história entre a mãe e o filho, com algumas modificações para disfarce. Aproximadamente no século XIII da era cristã, os católicos começaram a sincretização religiosa,
com esperança de conquistar cada vez mais adeptos, começaram a introduzir imagens de escultura nas igrejas e nas crenças, a fim de facilitar a aceitação dos povos pagãos à nova religião. E acreditem se quiser, soldiers. Hoje, a trindade profana é disfarçada assim: a mãe, o pai e o filho. Semiramis, Nimrod e Thamus. Olha lá. Que é justamente o menino Jesus, a Virgem Maria e Deus, na verdade, em letra minúscula, né? E em aspas ainda. E se vocês não sabem, Afrodite é justamente ela. A mesma da Colômbia, né? Quando você vê os vídeos aí, os filmes, é ela, que também é representada pela justiça. Que também é representada pela aqui, ó, a Estátua da Liberdade, que também está no real aqui, ó. É ela. É a mesma. Tá vendo? E também no Natal. Quando Thamus morre e o seu corpo ficou caído sobre o tronco apodrecido da árvore, sua mãe dizia que nesse tronco nasceu um pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, que é o aniversário dele, como a gente viu, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa. Foi aí que levantou a árvore de Natal. Percebe? Deus do Sol. Quem é o Deus do Sol? Que se intitulava Deus do Sol? Nimrod. Semiramis, deusa Lua. Alguma semelhança aqui, pessoal? Total, né? Então vamos lá. Resumindo a história. Vimos o quê? Vimos que sempre o pai, a mãe e o filho, sempre eles mudando de nome. Percebe? Aqui, ó, na Bíblia, a cabeça de ouro, na época da Babilônia, peitos e braços de prata. Na Grécia, que é representado pelo ventre e as costas de bronze, lá na Grécia era Zeus, Afrodite, Eros. O Império Romano era o Cupídeo, né? Então tá aí. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui agora. Olha só. Nós falamos que era a representação aqui Baal e Dagon. Lembram? Eles também eram representados por isso. Agora, preste atenção. É aqui que vai estar o segredo. A gente foi lá de trás, lá de Noé, e vemos costurando para agora vocês entenderem o que está acontecendo. O que realmente acontece. Tá bom? Então vamos lá. Dagon. Dagon geralmente era representado como uma criatura misto de peixe com cabeça humana. Afirma-se que teria sido o pai do grande deus Baal e que El seria o seu avô. Foi o que a gente viu aqui, né? De acordo com a Bíblia, quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, colocaram-na no templo de Dagon, em Asdod. Mas no dia seguinte, olha o que aconteceu. Isso aqui está em 1 Samuel 5, se vocês quiserem ver. Dagon estava prostrado diante da arca. E no outro dia, ele estava prostrado com a cabeça e palmas das mãos cortadas, sobrando apenas o tronco. Com medo, né, os filisteus ficou com medo, e por causa também de outras pragas, que eles tiveram hemorroidas, eles tiveram tumores dentro entre o corpo, os filisteus levaram a arca até Gade, quer dizer, devolveram a Arca da Aliança. Isso aqui era Dagon. Isso é bíblico, tá, gente? A adoração de Dagon pendurou por longo tempo, o que é demonstrado pelo fato de que até mesmo nos dias dos Macabeus, essa adoração continuava. Agora eu gostaria que você prestasse bem atenção. Olha só como é Dagon. É o quê? Peixe e homem, né? Olha aqui, ó. Quando eles faziam os rituais, eles eram peixes e homens, na verdade, né? Eles colocavam uma cabeça aqui de peixe e toda essa túnica representava o peixe. Olha aqui, ó. Isso aqui é no Egito, isso aqui é, né? Olha aqui, ó.
a cabeça do peixe virada para cima, né? Vocês estão percebendo? Cabeça do peixe virada para cima, e toda essa parte aqui que fica nas costas é justamente representação de Dagon. Isso a gente tem alguma semelhança com alguém. Vocês sabem? Voltamos para a foto que eu falei para vocês. Quem é? Tcharam! Olha aqui, ó, a cabeça do peixe na cabeça do Papa. Exatamente isso. Representação de Dagon do lado esquerdo e no lado direito de vocês, a cabeça do peixe na cabeça dos papas. Ou seja, vamos voltar para a foto. Exatamente a foto que a novela do Apocalipse falou. E o que isso significa? Significa que Dagon é o Deus da Igreja Católica. É exatamente isso. Então, a segunda pergunta é respondida, né? Aonde vem o falso profeta? Igreja Católica Apostólica Romana. Quem controla Dagon? Dagon é o espírito principal da Igreja Católica. Ok? E vamos agora desvendar quem é o falso profeta. Preste atenção nessa foto. Cardeais chamam Francisco de falso profeta, o atual Papa. Isso aqui, que eu vou falar para vocês, eu não vou escrever nada, eu só vou falar, porque eu não sei se é verdade. Isso aqui são coisas que acontecem, muita gente fala, são teorias. O que eu falei aqui, daqui para trás é bíblico. Ok, gente? Tudo que você viu é bíblico. Aqui, ó. Aqui, ó. Bíblia. 1 Samuel 5. Tudo Bíblia. Então, até aqui, onde você vê a foto do Papa e a foto de Dagon, é Bíblia. Daqui para frente eu não sei. Por quê? Porque não está na Bíblia a pessoa. Porém, existem vários argumentos, notícias que vinculam a imagem do Papa Francisco, atual Papa, sobre o falso profeta. Quando o Papa Francisco, ele tomou posse, teve uma festa no Vaticano, e um dos repórteres que estavam ali, talvez o mais corajoso, perguntou para Dom George Ganswein: quem é esse cara? É o prefeito da Casa Pontífica. É o prefeito do Vaticano. Se vocês não sabem, o Vaticano é um país. É o menor país que existe no mundo. É o Vaticano. E esse repórter perguntou para esse rapaz se o Papa Francisco pode ser o último pontífice da Igreja Católica. Ele fez essa pergunta. Todo mundo ficou bobo, abismado com a pergunta, não acreditava. O prefeito respondeu. Eu estou lendo aqui, tá? Olha só o que o cara falou. De fato, quando se observa as profecias, e em comparação aos papas antigos, me dá calafrios. Foi exatamente isso que o cara falou. Aí o camarada tentou fazer uma outra pergunta para ele. E entrou em contradição aqui, porque quando ele falou assim, não, me dá calafrios, as profecias, não esse assunto. Ele saiu pela tangente. Quando ele falou as profecias, ele falou assim, não, as profecias. Quais profecias? Qualquer. Todas. Não sei. Então ele deu a entender que as profecias dão calafrios para ele, mas não nesse assunto. Ele saiu pela tangente. Mas existe uma coisa aqui, que lá no Vaticano é proibido até falar, eles até abafam esse caso, que é a seguinte coisa. Preste atenção aqui, nessa historinha. Existiu dois amigos. Um se chamava Bernardo e outro se chamava Malaquias. Eles eram amigos. E Malaquias, ele sempre tinha sonhos que ele falava que era profecias, que eram coisas que aconteciam. E esse Bernardo, que era
amigo dele, confirmava. Tudo que ele falava acontecia. Uma das coisas é, inclusive, a data da morte de Malaquias. Malaquias teve um sonho e ele falou que, nesse dia aqui eu vou morrer. E foi dito e feito. Então, por ele acertar o dia que ele morreu, Bernardo, o amigo dele, acreditou que esse cara aqui, esse meu amigo, é diferente. Então ele passou a escrever todas as profecias que o amigo falecido falava para ele, ele passou a escrever e até virou um livro. Uma das profecias que Malaquias escreveu foi justamente os reinados dos papas, da onde ele estava para frente. E ele falou nomes, os codinomes e a descrição de cada papa. Ele começou a escrever. E ele falou que da época dele em diante ia ter 112 papas. 112 papas. E por que as pessoas acham que o Papa Francisco é o falso profeta? Porque ele é justamente o número 112. Ele é justamente o último da profecia, digamos assim, entre aspas, de Malaquias. Mediante a isso, Malaquias e o Bernardo foram até canonizados, eles são até santos hoje. Hoje chamam eles de São Malaquias e São Bernardo. Dizem que todos os papas ele acertou. Todos. Eu vou falar aqui os 3 últimos, porque é o que eu acredito que vocês viveram, que vocês sabem, que é da nossa época. Então, vamos lá. O Papa 110 foi o João Paulo II. Aí vamos lá. Olha o nome, codinome do cara. Ele deu isso, esse São Malaquias aí. Ele se chamava Delabore Iolis, que quer dizer o eclipse do Sol. E olha o que aconteceu. Ele nasceu no dia e na hora que veio um eclipse. E pasmem, no dia que ele morreu, no funeral dele, também houve um eclipse. Olha só. Vamos lá. Papa 111, que é Glória Elivai, que quer dizer Glória da Oliveira, que é o Bento XVI. É o cara que renunciou. É da Ordem dos Beneditos, que eles se auto-intitulam os Eliviatan. Na roupa dele também tinha uma oliveira. Vamos agora aqui no 112, que é o mais importante. Papa Francisco. Ele é denominado como Petrus Romanus, que quer dizer Pedro o Romano. Olha só. A descrição desse Papa. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, que alimentará a sua igreja em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas, olha que as 7 colinas, que a gente viu lá atrás, que é justamente Roma. A cidade das 7 colinas será destruída e o temido juiz julgará seu povo. Este é o fim. Que forte. Forte que eu falo, não é nem pelo fato dessa situação de São Malaquias, mas é pelo temido juiz julgará. Por que eles temem Jesus? Hein? Por que eles temem Deus? Uma boa pergunta, né? Eu não tenho medo de Deus. Esse juiz, o temido juiz, julgará seu povo. Eu não tenho medo desse juiz, não. Como vocês têm? Vocês têm medo desse juiz? Mas eles têm. Eles têm medo. Olha aqui. O temido juiz julgará seu povo. Este é o fim. Aí você fala assim, mas nada a ver, Rick. O que tem a ver Petrus, o Romano, com o Papa Francisco? Vamos lá. O Papa é argentino, para quem não sabe. O nome dele é Jorge Mário Bergoglio.
Ele escolheu esse codinome, Francisco, porque ele se identifica com questões espirituais, questões ideológicas, sei lá, com o São Francisco de Assis, que é um santo deles lá. O nome de batismo desse São Francisco, antes de ser canonizado, era Giovanni di Pietro de Bernardone. E o santo nasceu na Itália. Ou seja, o santo era o Pietro. E o santo nasceu na Itália. O Papa Francisco, ele é argentino, é justamente o primeiro Papa sul-americano na história, porém, ele é da família italiana. Ele nasceu na Argentina, mas a família dele foi para a Argentina no século XX. Então, a gente pode afirmar que a descendência do Jorge Mário Bergoglio é romano também, igual esse São Francisco de Assis. Então, entende-se que o Papa Francisco é o anticristo. É Petrus Romanus. É o antigo Papa. Então, mediante tudo isso que a gente viu, Rick, o que você acha? Qual é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, como eu falei, o que está na Bíblia eu sigo. A Bíblia fala dos sete montes, que ali vai vir. Então, nós vimos que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu mostrei para você qual é o maior Deus de lá, que é Dagon. Dagon está na cabeça do Papa, ou seja, é Dagon que pensa. É ele que determina. A cabeça é o diabo. A terceira pergunta é: quem é o falso profeta? Eu te dei teorias. Tudo indica que é o atual Papa. Mas eu não sei, eu não vou cravar nada, porque eu não vou ir na onda, digamos assim, de teorias de São Malaquias, de teorias não sei o quê. Porém, esse assunto que eu falei para vocês, que existe os 112 papas e o número 112 encaixa direitinho com Francisco lá, com esse carinha aí, eu não sei. Mas é como a gente falou, isso aí é pra gente botar as nossas barbinhas de molho, porque tá chegando a volta de Jesus. E tá muito perto, vocês não têm ideia. Então, uma das figuras é esse cara aqui. Tá bom?